Oi pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje o nosso vídeo é de história. Uma alegria para quem curte meus vídeos de história aí. O pessoal vinha pedindo para eu voltar a fazer vídeos desse tipo, então hoje vai ter um episódio bem bom aqui sobre uma das máquinas mais incríveis que já foi inventada por um brasileiro. Olha só, o Eduardo Bueno, dono do canal Buenas Ideias, o Peninha, ele fez 3 episódios sobre a vida do Santos Dumont, né, o nosso grande inventor, o pai da aviação brasileira e possivelmente também pai da aviação no mundo todo, se bem que tem aquela disputazinha com os irmãos Wright ali, né? E aí na parte 3 da série do Peninha, eu vou colocar o link aí em cima da tela para vocês poderem acessar também, mas eu vou pedir que vocês vão no episódio dele depois de ver o meu, certo? O Eduardo Bueno tratou da época da vida do Santos Dumont depois da criação do 14 bis, os aviões que ele fez e a carreira dele até o suicídio. Mas eu achei que faltou uma coisa, faltou a obra-prima do Santos Dumont, o melhor avião que ele já criou e, na verdade, um dos que tem o legado mais duradouro na história da aviação até hoje. E ele tem uma história muito boa em torno dele também, tem uma história curiosa, um troço muito interessante, e é sobre esse avião que eu vou falar hoje. Não, galera, eu não estou falando do 14 bis. O 14 bis foi importante, foi tudo bem, mas o vídeo de hoje é sobre a maravilha da engenharia, um aviãozinho chamado Demoiselle. Cara, antes de mais nada eu tenho que deixar claro uma coisa, tá? Ao dizer que faltou esse avião no episódio do Eduardo Bueno, eu não estou avacalhando com o vídeo dele. Eu acho o canal dele fantástico, assisto todos os episódios que saem, assim, eu paro tudo pra ver, sabe? Eu sou fã desse cara mesmo. E um dia quero chegar a ser metade do que ele é, né? De brilhantismo e tudo mais. Mas assim, ele não abordou especificamente um avião atrás do outro, ele falou da vida do Santos Dumont. Quem curte máquinas e traquitanas mecânicas sou eu, então é eu que vou falar disso aqui hoje. Vamos começar pela parte mais óbvia. Fisicamente, como é que era esse avião? O Demoiselle era um avião pequeno, media aí 6 metros de comprimento mais ou menos. Ele tinha uma armação feita de bambu e o corpo feito de lona na asa, porque ele na verdade era uma espécie de esqueleto de bambu bem leve. Tinha um banco para o piloto, obviamente, que ficava logo abaixo das asas, na verdade da única asa, porque ele era um monoplano, né? Ele tinha uma asa compridona assim que abrangia os dois lados. Ele pesava 54 quilos. Então o Santos Dumont fez ele de bambu e lona para que ele ficasse leve, 50 e poucos quilos. Beleza. Por quê? Porque os motores da época não tinham muita potência. E esse avião tinha um motor montado na frente. E quando eu digo isso, parece óbvio, né? Os motores de avião são virados para frente e tal. Não era tão óbvio na época. Existiam certos construtores de avião que faziam aviões com o motor virado para frente e outros que faziam com o motor virado para trás. Então, quando o motor era para frente, as hélices puxavam o ar e faziam o avião andar. E quando ele era virado para trás, as hélices empurravam o ar. Mas por que eu entrei nesse assunto mesmo e já perdi um tempão do vídeo falando disso? Mas era só a título de curiosidade, é isso, tu não sabia, agora tu sabe, né, cara? Tá, mas agora voltando à história do avião. 1907, Santos Dumont criou o primeiro Demoiselle e é o modelo número 19, é o avião número 19 dele. O Santos Dumont numerava as máquinas voadoras dele, ele foi numerando os balões, né? E aí quando ele criou o avião dele, o primeiro avião, era o 14 bis, era o 14, era a 14ª máquina voadora que ele criava. Então ele continuou numerando, né? E o avião número 19 dele foi o primeiro Demoiselle que teve. E esse primeiro Demoiselle, ele criou para tentar ganhar um prêmio de 50 mil francos. E eu não sei quanto é que é 50 mil francos em valores de hoje, tá? E também não importa, porque o Santos Dumont era super rico. Quando ele ganhava um prêmio desses em dinheiro por realizar algum voo que alguém desafiou e tal, ele doava o dinheiro para caridade, porque não estava nem aí, entendeu? Mas assim, ó, ele queria ganhar esse prêmio pela questão moral, né? Ele queria ganhar. E era um prêmio que tinha um milionário lá, um cara super rico na França. E esse prêmio iria para o primeiro aviador que conseguisse fazer um voo circular de 1 quilômetro de circunferência com uma máquina mais pesada que o ar. E foi para isso que o Santos Dumont criou o primeiro Demoiselle, número 19 e tal. Era um aviãozinho pequeno, ele tinha 53 quilos e ele usava um motorzinho de 20 HP.
Levantou voo no dia 17 de novembro de 1907, tá? Eu acho que ele não ganhou o prêmio, o avião não era tão bom assim. Só que o Santos Dumont, ele tinha uma particularidade interessante. Quando ele fazia uma máquina voadora que não ficava muito boa, ele continuava tentando melhorar o projeto. Então em 1908, no ano seguinte, ele apresentou o avião número 20 dele, que era um Demoiselle melhorado, com um motor mais potente, tinha algumas mudanças de desenho e tal. E aí já tinha um outro cara que tinha ganho aquele prêmio lá, que o Santos Dumont tinha feito o avião 19 para concorrer, o outro cara já ganhou o prêmio, tá? Mas também pouco importa, como eu tinha dito antes, o Santos Dumont não queria o dinheiro mesmo, não estava nem ligando, e ele não precisava do título, na verdade, porque ele tinha criado esse avião número 20, o Demoiselle versão 2, ele tinha criado um avião tão incrível que iria mudar a história da aviação. Não só no Brasil, no mundo todo, porque eu estou falando aqui de aviões do Santos Dumont, vocês não hão de pensar que ele fez esses aviões no Brasil, ele fez os aviões na França, né? E a França na época era o centro cultural do mundo ainda, os Estados Unidos não tinham ascendido à liderança mundial, então a liderança mundial na cabeça das pessoas ficava entre a Inglaterra e a França ainda. E era lá que o Santos Dumont apresentava essas invenções. No dia 17 de setembro de 1909, o Santos Dumont fez um voo de 18 km em 16 minutos na França, lá em Paris. Tá? Olha só, 18 km em 16 minutos. Claro, hoje em dia, se a gente for pensar, é muito mais lento do que os aviões que a gente tem aí voando, né? Mas se eu for pensar no tempo que eu levo para ir no meu serviço, que é aqui perto, cara, com o trânsito, pô, eu podia ter um Demoiselle, né, cara? E se fosse pela ideia do Santos Dumont, eu teria um Demoiselle. Santos Dumont, ele podia ter patenteado o avião dele. Era um baita de um projeto muito bom, era um avião, né, barato de construir. O Santos Dumont projetou o avião para ser simples e barato de construir. E ele talvez, se tivesse patenteado, fabricado em massa, talvez ficasse muito mais rico do que ele já era. Só que ele era o Santos Dumont, cara. E ele era um cara muito... Olha, eu sou fã dele por isso. O Demoiselle é a razão pela qual eu sou fã do Santos Dumont. Sabe o que ele fez? Depois de criar esse avião, que ele criou declaradamente, propositalmente, simples e barato de construir, ele pegava os desenhos, os projetos de como construir um Demoiselle, em vez de patentear e biriri bororó, ele deixava publicar em jornais, em livros de graça. Deixava os caras tirar cópia, de boas, não cobrava nada, porque a ideia dele era difundir a aviação, era fazer a aviação chegar ao cidadão comum. Porque a aviação até ali era uma curiosidade de alguns muito ricos, de multimilionários que construíam aviões, tinha que ter engenheiros, tinha que ter uma galera, tinha que ter piloto de teste para testar os modelos, porque não havia uma ciência da aviação estabelecida, com tudo certinho e tal. E o Santos Dumont criou esse avião, fácil de manter, fácil de construir, barato de construir, com materiais acessíveis em quase qualquer parte do mundo, e ele doou o projeto para a humanidade, cara. Se já tivesse Creative Commons na época, ele teria colocado esse projeto na internet, com Creative Commons. Sabe o que é isso? Um cara criar um troço fantástico que o mundo inteiro vai querer e ele doar para a humanidade. Não patentear, não ganhar um pila. E de fato, muita gente construiu um Demoiselle para si. Muita gente. Porque não era, olha só, o avião hoje, nós pensamos que um avião é uma coisa cara, e ele é, porque ele é complexo, ele tem computadores, ele é feito de metal, é grande, é cheio de coisa. Para voar tem que ter autorização, teste de segurança, biriri bororó e tal, laudo de engenharia. É complicado. Mas no começo do século XX não tinha nada disso. Tá? Se tu construísse um avião, tu podia voar com um avião. E aí, o cara conseguia fazer um avião, digamos, em poder de compra hoje, com o valor de um carro usado. Então, basicamente, as pessoas de classe média, se tivessem tempo e uma certa vontade de ficar na garagem construindo uma traquitana, elas poderiam ter um avião, cara. Poderiam ter um avião, cara. E claro que não foi todo mundo que fez um avião para si, mas muita gente fez. E isso popularizou os aviões, sabe? Fez eles chegarem a pessoas que não tinham. Muitos pilotos, engenheiros e construtores de avião que depois iriam fazer história durante o século XX todo, começaram suas carreiras a bordo de um Demoiselle, uma réplica desse avião do Santos Dumont. Então assim, ó, os irmãos Wright, eles podem ter até criado o primeiro avião,
criaram uma máquina, criaram uma curiosidade para a gente rica, para alguns comprarem, enfim, coisa da agora. O pai da aviação difundida, estabelecida, é o Santos Dumont. Os estrangeiros que me perdoem, é o Santos Dumont. É o Santos Dumont. Foi ele que popularizou, ele que fez. Ele que é o cara. Aí o Santos Dumont fez o número 20, esse, o Demoiselle 2, que era o avião número 20 dele. Ele fez o número 21 e depois ele fez o 22. O 22 é realmente incrível, cara, porque ele tinha um motor maior, ele tinha um motor de 40 HP, bem mais potente. Ele chegava a 110 km por hora, que era uma velocidade muito alta para um avião na época, uma velocidade muito alta para qualquer veículo na época. E ele só precisava de uma pista de 200 metros para decolar, justamente porque ele tinha um motor mais potente. Bom, 200 metros é tranquilo, né? Ele podia decolar do Parque da Redenção, por exemplo, se ele quisesse. Mas as pessoas na época, a gente tem que pensar que era uma época mais rural, né? Então as pessoas tinham muito campo, pasto e coisa, né? Dava para ir de um ponto ao outro, tinha parques, tinha zonas inabitadas, não é que nem hoje que está tudo habitado. Se bem que hoje em dia também não está tão habitado os lugares por aí, sabe? Eu andei procurando um sítio esses dias aí, e eu achei uma coisa incrível, a gente consegue encontrar zonas rurais bem perto dos centros urbanos. Essa vida que a gente vive nas cidades pensando que tudo é urbanizado é uma ilusão na realidade. O mundo é uma imensidão de espaço vazio e rural e verde com umas bolinhas habitadas no meio, assim. Ah, olha só, vocês devem ter notado que tem um apetrecho aqui atrás de mim, né? Isso aqui é um submarino que meu filho criou, uma garrafa PET. Enfim. Ele jura que é o submarino do Pinguim, do Batman. E esse avião, o número 22, o último Demoiselle do Santos Dumont, foi na verdade o último avião que o Santos Dumont construiu. Sabe? Depois dele não fez mais nada, de 1909 em diante ele não construiu mais nenhum avião. E também não precisava, né? Porque ele já tinha deixado um baita de um legado para a história da humanidade. Eu vou dizer mais, um legado que é muito maior do que simplesmente ter inventado o avião, né? Tem essa briga se ele inventou ou não, foi o primeiro cara que voou. Isso não interessa. É um legado do caráter dele. Santos Dumont foi, e é, e sempre será um dos maiores brasileiros que já viveram. Um dos maiores caras do mundo todo que já viveram. Isso vai muito além dos aviões, mas esse vídeo de hoje era sobre o avião. Vocês querem ver um Demoiselle voando num filme? Eu vou recomendar aqui um filme para vocês. Eu não sei se tem na Netflix, eu não sei onde é que vocês vão achar, vocês têm que assistir. Esses Homens Magníficos e Suas Máquinas Voadoras. É um filme muito legal. Ele se passa em 1910, 1911, aí tem lá uma corrida. É uma corrida por cima do Canal da Mancha, da Inglaterra até a França. Não me lembro direito como é que era, tá? Mas não importa. É uma corrida em 1910 de aviões. Sabe? Aí tem um cara francês que voa num Demoiselle. E tem um outro cara que ele voa num Bristol Boxkite, que eu ainda vou fazer um vídeo ainda sobre esse avião, eu acho, um dia, porque é muito legal. Eu sou um pouco fascinado por máquinas antigas, né? Mas, cara, vocês têm que ver os Homens Magníficos e Suas Máquinas Voadoras. Vocês não vão se arrepender. Fica aqui a minha dica cinematográfica para vocês. Ah, e além desse filme, sabe onde é que tu pode ver também um Demoiselle? E é bem fácil de ver, na verdade. Na praia. Olha só, o Demoiselle ele é considerado o primeiro ultraleve funcional da história. E todos os ultraleves que foram feitos depois, eles na verdade são só melhorias em cima do mesmo projeto. Então quando tu estiver na beira da praia, tu te lembra disso, do grande legado do Santos Dumont. E quando tu vê um ultraleve por aí, um avião, qualquer coisa voando, tu te lembra da lição que ele deixou para nós. Que é a lição suprema, uma das grandes lições que um ser humano tem que aprender na sua vida. Que é o valor do conhecimento e da inteligência. Para que serve o conhecimento e a inteligência? Uns acham que é para objetivos egoístas. Outros acham que é para arrotar na cara dos outros, que né, eu sou muito inteligente, sou muito erudito, parará, parará, né? Uma questão de arrogância e tal. Mas toda vez que tu vê um ultraleve, um avião, qualquer coisa voando, tu tem que te lembrar da lição do Santos Dumont. Te dando a moral, entendeu? A moral. E a moral é o seguinte, a inteligência e o conhecimento servem para que tu possa contribuir com a humanidade, deixar alguma coisa de bom para as pessoas, fazer a vida delas mais fácil, fazer com que elas sejam mais felizes, dar alguma coisa para o mundo. É para isso que serve o gênio. E Santos Dumont,
Ele não disse isso, ele deixou isso como exemplo. E com isso eu encerro o episódio de hoje. Muito obrigado para quem assistiu esse vídeo longo, mas tenho certeza que é interessante para quem curte o assunto. Curtam aí, se inscrevam no meu canal, me acompanhem sempre para termos mais vídeos de história aqui nesse espaço e outros videozinhos sobre outras coisas também. Prometo só tratar de assuntos interessantes, livros, coisas para pessoas que querem pensar e que querem me acompanhar nessa jornada em busca de conhecimento. Muito obrigado, até a próxima, pessoal. Fui! Those magnificent men in their flying machines, they go up in your mouth, they go down.